Tudo bem, Ana? Muito obrigado pela oportunidade. E sim, a reserva de emergência, ela é fundamental, porque ela é, na verdade, os pilares ali dos investimentos. Ela é importante para justamente, como o nome já diz, para se preparar caso tenha uma emergência. Esse vai ser o dinheiro necessário ali para poder estar ajudando essa pessoa, essa família ou essa empresa. Ótima explicação, Daniel. Agora uma dúvida comum. Quanto uma pessoa deve ter guardado para uma reserva de emergência? Existe uma regra geral ou depende do perfil de cada um? Depende do perfil de cada um, na verdade, e da rotina de cada um. Porque a reserva de emergência, na verdade, é o valor que é necessário para viver durante uns 6 meses. E daí para uma pessoa é um valor e para uma outra pessoa já é um outro valor. Por isso que a figura do planejador financeiro, juntamente com esse cliente, é tão importante para poder pegar e conversar, identificar os objetivos, os sonhos, para justamente pegar e estar fazendo junto, alcançando junto esse objetivo. Claro, ótima explicação, Daniel. Agora, uma dúvida comum. Quanto uma pessoa deve ter guardado para uma reserva de emergência? Existe uma regra geral ou depende do perfil de cada um? Após sua resposta, pegue a próxima pergunta do roteiro. E onde é o melhor lugar para deixar esse dinheiro? Ele deve ficar investido ou apenas guardado em conta? Na verdade, cada investimento ou cada reserva, ela é bem pessoalizada, ou seja, cada pessoa tem um valor específico por causa da rotina, né, da vida de cada um. Então acaba que o planejador financeiro vai conversar com esse cliente para poder entender um pouquinho melhor da vida. Entendendo um pouquinho melhor da vida dessa pessoa, aí sim vai lançar um número para poder custear a vida dele durante os próximos 5 meses, 6 meses ou até um ano. Daí a reserva varia conforme cada cliente. A segunda pergunta é que quando se pensa na reserva de emergência, pensa em ativos mais seguros. E daí é claro que o objetivo do investimento vai ser muito importante na escolha desse ativo. Faz todo sentido, Daniel. Então, pensando na segurança da reserva, quais que seriam os melhores ativos para deixá-lo? Estamos falando de poupanças, CDBs, fundos ou há opções ainda melhores? Sim, poupança, CDBs, fundos são ótimas opções. Mas é claro que primeiro é conversar com o cliente para ver o objetivo. Então, no Brasil mesmo, que acaba oscilando, né, os vários investimentos que tem, às vezes o tesouro é melhor para alguém, mas às vezes uma reserva no fundo daí pode ser melhor ainda para uma outra pessoa. Então, por isso que depende dos detalhes da vida da pessoa mesmo para poder escolher esse ativo. Mas isso é simples, porque nesse início, os ativos mais importantes são esses que têm mais segurança. Poupança é um, o DI é outro e o tesouro é outro também. Claro que em cada uma dessas classes tem outros produtos envolvidos, ou seja, só falando de tesouro, hoje em dia já passa de dezenas de produtos dentro do tesouro ali, né? Tesouro IPCA, tesouro IPCA+, tesouro educação agora. Então tem vários produtos em cada uma dessas classes. Daí sim, é poder sentar para poder estudar e verificar qual que é o tempo que vai ser guardado esse dinheiro. E aí escolher a melhor opção. Muito bom, Daniel, ficou bem claro. Agora, falando sobre os erros, o que você diria que são os maiores equívocos que as pessoas cometem ao tentar montar sua reserva de emergência? Os maiores erros são justamente não conhecer alguns produtos, como a gente citou na pergunta anterior. Então, já tive clientes que pensava que estava fazendo uma reserva de emergência, né? Estava guardando um valor, só que o vencimento daquele produto que ele tinha colocado o valor era apenas para 20 anos para frente, por exemplo. E daí nessa hora dele poder colocar, ele não atentou para isso, quando que seria a duração do produto. E daí a hora que ele foi tirar o valor que ele precisou numa emergência que aconteceu, ele teve que poder pegar e pagar, digamos assim, um pedágio, porque tinha algumas taxas ali vinculadas ao produto, que como ele fez sozinho, ele não buscou orientação, não buscou conhecimento melhor do produto, ele fez por ele mesmo, ele acabou tendo esse desgosto de na hora de tirar, ele tirar até menos do que ele colocou, porque alguns produtos têm esses detalhes, tem no caso ali algumas regras que estão envolvidas no produto, que é necessário estar lendo, no caso ali, sobre o produto, verificando a lâmina de cada produto, que daí tem as informações pormenores de cada situação. Isso é muito importante, Daniel. Falta de conhecimento pode realmente levar a surpresas desagradáveis. Agora, para quem ainda não tem uma reserva de emergência,
Por onde deve começar? Quais são os primeiros passos para criar uma base sólida? Sim, excelente, né? A primeira questão é justamente buscar junto, né, o seu banco, junto à sua corretora, esses ativos mais conservadores. O ideal mesmo é fazer uma orientação, é conversar com o planejador financeiro, que vai ser o profissional que vai estar voltado para com o próprio cliente, ou seja, o planejador financeiro ele trabalha diretamente para o cliente, não trabalha para uma instituição financeira. E aí acaba que ele não tem conflitos de interesse no intuito de poder pegar e levar produtos já prontos. Ele acaba ouvindo o cliente para depois, então, buscar produtos com características que venham de encontro com aquilo que o cliente quer, de tempo, de prazo, de rotina de vida. Então, a primeira questão é justamente conversar com alguém, ter uma orientação com planejadores certificados ali, pessoas que têm, né, a chancela dos órgãos reguladores para poder pegar e ter a autorização de falar com as pessoas. Isso é muito importante nos dias de hoje. Perfeito. Ter um planejamento personalizado e sem conflito de interesse é fundamental. Para finalizar, quando e como usar essa reserva de emergência sem comprometer o planejamento? A reserva de emergência justamente já nasce, né, com essa preocupação de ter algo ali para ser usado em caso de necessidade. Daniel, mas acontece alguns fatores de vida, sim, mas na hora que acontecer esse fator, é justamente mensurar, né, a questão de um acidente de carro, pode ser uma eventualidade, assim, algo crucial, precisa desse valor, e esse valor vai estar pronto ali para poder estar resgatando. Claro que quando fala do resgate, tem que ver o para que é o resgate, né? Então, a reserva de emergência é justamente para uma emergência, e não às vezes para uma viagem que às vezes não é uma emergência, né? Às vezes a viagem é de lazer, e daí se for algo de lazer, não faz a questão do recurso, de tirar o recurso que vai ser danoso para o próprio cliente. Mas quando se pergunta para que é o resgate, isso aí é importante para poder fazer a reflexão e justamente só usar em caso de necessidade. E daí, nesse caso de necessidade, varia, né? Porque tem algumas situações que precisa de tirar todo o valor. E se for uma situação, né, muito brusca, tem que tirar sim mesmo. Agora, se for uma situação que dá para relevar, que dá para às vezes tirar numa semana e colocar na outra semana, isso aí fica melhor, o mais viável de poder estar fazendo. Ou então verificar também junto com o seu planejador, porque o próprio ativo que você tem de reserva de emergência, ele te dá outros benefícios, que pode ser até um crédito, né, bem alinhado, um crédito bem orientado, pode ser às vezes melhor do que tirar a própria reserva de emergência. Então tem que ter essas opções. Claro que cada banco tem uma estrutura diferente, cada corretora tem uma estrutura diferente. E o planejador acaba estudando juntamente com o cliente, e nessa hora do resgate ele vai justamente dar essa orientação. Ó, no teu banco lá você tem esse benefício aqui que é vinculado, dá para fazer isso também. Então sempre vai ter uma conversa constante ali com o planejador para poder pegar e ser melhor orientado. Excelente, Daniel. Esse tipo de orientação é crucial para garantir que a reserva de emergência não seja usada de forma imprudente, que ao mesmo tempo o cliente saiba como agir nas horas de necessidade. Muito obrigado pela participação e por compartilhar seus conhecimentos. Acredito que nossos ouvintes saem daqui com uma visão muito mais clara sobre a importância e o uso da reserva de emergência. Muito obrigado, foi um prazer. Vou deixar abaixo os links ali para que você venha nos procurar, vamos bater um papo, vamos fazer uma reunião. A gente pode estar somando para você atingir a sua saúde financeira. Deus te abençoe, estamos juntos e isso é só o começo. Muito obrigada, Daniel. Foi ótimo conversar com você sobre esse tema tão importante. Até mais, obrigado, tchau, tchau.